envolvido com álcool, que estava jogado na rua. Outros que se preocuparam com esses jovens para poder resgatar as suas vidas. A pessoa que veio resgatar, veio em nome da igreja, foi até uma irmã religiosa que estava e veio até os grupos, e os jovens não aceitaram no primeiro momento. E essa irmã foi buscar um outro jovem que representou Jesus de Nazaré, e esse jovem que representou Jesus de Nazaré tomava os jovens pela mão, levantava e os abraçava. E esse jovem foi reconquistado. Pessoal, se nós estamos aqui hoje como grupo de jovem, é porque nós acreditamos, primeiro, que Deus nos chamou para uma missão nesse mundo. Nós não fazemos missão no mundo do além, nós fazemos missão aqui. E para vivermos essa missão, nós temos que estar apaixonados pela proposta de Jesus, que é uma proposta jovem, ousada, apaixonante e comprometida. É Jesus que nos chama, que nos fascina, e por isso nós estamos aqui. Nós não somos um grupo apenas de amigos. Nós não somos um grupo de um clube que se encontra aos domingos. Nós não somos um grupo de um partido político que surge. Nós somos um grupo de jovens comprometidos com o reino de Jesus. Comprometidos com a igreja. E por isso que a nossa missão, como jovens que estamos aqui seguindo a Jesus, é de poder resgatar a vida de outros jovens. E resgatar a vida de outros jovens é ir ao encontro deles, agora movidos pelo Espírito de Jesus. E para isso nós temos que ter uma espiritualidade. Só uma vida alicerçado na espiritualidade de Jesus consegue ser diferente no mundo, numa sociedade que quer que todos nós sejamos iguais. Numa sociedade que está encobrindo algumas coisas. Por exemplo, muitas vezes nos fazem ouvir algumas coisas que é para fazer com que nós deixemos de pensar. Porque pensar provoca mudança. E quando a gente para refletir, a gente tem que tomar algumas alternativas para mudar. Não ser aquilo que somos, sermos melhores do que já somos. E por isso que a pastoral da juventude tem uma espiritualidade própria. Vocês estão vendo ali no telão. Então nós podemos entender um pouco o que é essa espiritualidade. Podemos ir passando o slide. Então o que é a espiritualidade? Pode deixar. Então, primeiro, a espiritualidade tem a ver com o espírito, com aquilo que vai dar ânimo para você, jovem, para nós, igreja. Tem a ver com a dinâmica do reino, o espírito que está em nós e que nos chama para sermos livres, animados e ousados. Jovem tem ousadia, jovem tem dinâmica, jovem gosta de fazer festa. Por isso que é uma palavra que vem do hebraico que quer dizer ruar, ânimo, sopro, vida, alegria. Pode seguir. E nós vamos ver que a espiritualidade é a nossa vida viver segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito, vai dizer Dom Pedro Causadáliga, que o Espírito é substantivo concreto. Quer dizer, é o Espírito que em meio à realidade nos provoca. Veja, o teatro que foi apresentado aqui, o Espírito fez com que aquela irmã religiosa fosse ao encontro dos jovens, aquela jovenzinha freira fosse ao encontro deles. E rezasse por eles, mas que se comprometesse com a vida deles. Então o grupo de jovem, ele reza e ele sai ao encontro daqueles que não rezam.
E não rezam até porque não teve a oportunidade de encontrar um grupo que o acolhesse, que o amasse primeiramente. Então a primeira dinâmica do grupo é se alimentar do Espírito, ter uma mística interior, e depois sair ao encontro de outros que não estão experimentando esse Espírito de liberdade e de graça. Podemos ir à frente? Então, uma espiritualidade para a juventude só será eficaz e verdadeira se for nova, ou seja, nova diante do estabelecido, do definido, dissidente do oficial, considerando a juventude uma fase de crescimento de ardor e de repulsa àquilo que é velho. Torna-se repulsa aquilo que é velho, torna-se necessário recriar uma espiritualidade para a juventude. E esse recriar dessa espiritualidade para a juventude tem a ver com o dinamismo que nós conduzimos nos nossos grupos. Percebam que quando nós chegamos aqui, nós somos acolhidos, os cantos nos ajudaram a fazer festa, a dançar, a pular, a falar de Jesus, a pedir que o fogo viesse sobre nós, faça fogo em mim, a pipoca e pular e saltar. Beleza, isso é típico nosso do jovem. Agora, nós precisamos ser conduzidos pela espiritualidade todo dia. Todo dia. Aí a gente fica se perguntando, como é lá no meu trabalho, na minha escola, na faculdade? Será que as pessoas que conversam comigo percebem que eu sou um jovem legal, da hora, bacana, mas que eu sou diferente ao mesmo tempo? E sou diferente porque participo de um grupo que tem uma espiritualidade, que tem um compromisso com o jovem, que tem diferenças pela postura de vida que assume, que está comprometido com a causa de Jesus de Nazaré? É isso que nós temos de nos perguntar. Porque às vezes nós podemos ser grupo de jovem, mas não de pastoral da juventude, não grupo de igreja. É um grupo que se encontra. A diferença nossa é que nós somos conduzidos por uma espiritualidade. Isso tem que ficar muito no coração da gente. Eu sou um jovem de igreja. E é a espiritualidade que me faz caminhar. Eu animo a minha fé a partir da vida de espiritualidade. Podemos seguir, Chanel. Então, a mensagem do Evangelho precisa ser apresentada como resposta a todas as dimensões da vida do jovem. Nós temos dimensões afetiva, dimensão sexual, dimensão familiar, dimensão integradora, dimensão escolar, quer dizer, as dimensões da nossa vida como jovem. Então, como jovem, como que você vive o seu afeto? Como que você vive a esperança? Você acredita que as coisas podem mudar? Vocês lutam para que as coisas mudem? Então, isso é poder encarnar a espiritualidade na nossa vida. Pode seguir. Então, uma espiritualidade alegre e festiva, que tem como centro a vida do jovem. A juventude gosta de espiritualidade de rezas animadas, com muito canto, com muita dança, e por isso a expressão corporal é algo muito presente nos nossos encontros, mas ao mesmo tempo que fale das coisas que são próprias da vida do jovem. Por exemplo, os nossos jovens hoje estão sendo desrespeitados no que diz respeito aos seus corpos. Muitos jovens hoje já foram abusados sexualmente, já foram desrespeitados, porque tem um sistema que fazem dos nossos corpos apenas mercadoria, quando os nossos corpos são sagrados. Nós temos uma empresa do corpo, e nós construímos até alguns slogans para dizer qual é o corpo ideal. E não existe um corpo, existe um corpo real. Os corpos são importantes, porque o nosso pulsar de seguimento a Jesus se dá a partir do corpo da gente. Ou a que gerou um corpo, uma forma humana. Ele se fez um de nós. Então, a espiritualidade do jovem precisa ser uma espiritualidade encarnada, presente no seu corpo, na sua alma, na sua vida. Aquilo que são os dilemas dos jovens, as lutas cotidianas, tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a igreja.
Então nunca esqueça disso, que os desafios que você tem como jovem para seguir a Jesus é justamente porque a sociedade de hoje é uma sociedade que nos faz viver, mas ao mesmo tempo de não fazermos renúncias. E para abraçar o projeto de Jesus eu tenho que renunciar a algumas coisas. E renunciar não é muito bom. Porque às vezes nós queremos tudo e não sabemos elencar aquilo que é mais importante. E aí entra a estrutura do mercado do corpo. Há um investimento muito grande na questão musical, que muitas vezes nós vimos algumas músicas que banalizam, nos fazem bestificados, porque só tem barulho, mas não tem conteúdo, né? Que nos faz apenas mamulengos, fantoches, que a gente pula e dança, mas a gente não percebe que aquilo que eu estou fazendo até me leva a me desvalorizar. Então existe um investimento muito grande. E nós, como jovens de igreja, precisamos estar muito atentos a isso. Pode seguir, Xanã. Então, uma espiritualidade, como eu já disse, encarnada, que leva o jovem a se inserir no meio, em seu meio, tendo uma atitude profética. Veja lá, a atitude profética nos leva a anunciar a questão da morte, anunciar os sinais de vida e proclamar Jesus como Salvador. Então, se você está aqui hoje, é porque você acredita que Jesus convidou você para uma missão na igreja e no mundo. Se alguém veio aqui apenas por um passeio, para se divertir, pode ser que sim, sempre acontece isso. Mas o nosso primeiro objetivo é, eu estou aqui porque acredito na missão que Deus me... Então, quando você é sinal do reino, você não aceita aquilo que não condiz com o reino. Então você denuncia quando existem sinais de morte. Quando você vê que lá no seu bairro, muitos jovens estão entrando no mundo da droga, você tem que se perguntar, por quê? Será que eu já conversei com eles? Será que eu troquei uma ideia? Será que eu perguntei por que eles estão aí? Ou eu apenas emiti um juízo, um conceito ou um preconceito? É preciso conhecer a vida do outro, a história do outro. Depois, anunciar os sinais de vida. Anunciar que Jesus, que a igreja, que o grupo está disposto a acolher, a servir a cada um e a cada uma que procura. Então essa espiritualidade tem a ver com isso. E o eixo dessa espiritualidade é justamente que ela é trinitária, ela tem a ver com a trindade. Porque a igreja, né, é uma comunidade de fé. Assim a pastoral proporciona uma experiência de fé em Deus que se revela em Jesus pela ação do Espírito no cotidiano da vida. Então veja que vocês têm uma missão muito grande de poder experimentar essa fé, transmitir essa fé em Deus que vai se revelando no dia a dia das nossas vidas. Pode seguir, Alexandrina. Então, para isso, é preciso que nós jovens, tenhamos uma mística interior. O que é isso? É uma vontade interna que nos motiva, que nos faz nos lançar nesse projeto. É algo que encanta, que os nossos olhos